Prepara, vai! Olá pessoal, bem-vindos ao Natação Extrema. Eu sou Samir Barel e aqui do meu lado, o cara que tem a voz mais forte do Brasil. A minha fica baixinha aqui no microfone, Vanderlei Santos. Samir, só você. Esse é o seu podcast semanal para falar tudo sobre o mundo da natação, Samir. Massa demais. E ó, para falar tudo sobre natação, nós trouxemos um cara que sabe tudo sobre natação. Tudo sobre natação, exatamente. Sabe da época dele, sabe da época anterior a dele e sabe muito da atualidade também. Velho já. Não tô chamando de velho, não. Tô falando que o cara tem muito conhecimento. Hoje nós estamos aqui com o Renato Cordani. Cordani, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui. Eu que agradeço o convite aí. Estou muito feliz aqui, estou realmente feliz e honrado de estar aqui. Falar sobre a nossa paixão, né? Natação, nossa que tá no sangue. Exatamente. É mesmo. Bom, o Cordani, eu vou falar um pouquinho sobre o Cordani. Todo mundo que conhece o Cordani, né? A gente tem a impressão de que o Cordani ele é formado em educação física, até de tão inserido no esporte que ele tá, né? É verdade. Mas o Cordani ele é geofísico formado com mestrado e doutorado pela USP, trabalha há 32 anos como geofísico de prospecção mineral. E como atleta, ele foi campeão do Júlio Delamare em 1987, 3 medalhas de brasileiro absoluto, 90, 92, 94. Final B na Universiade, 1993, campeão mundial Master 25+, em 96. Quarta melhor marca do Leme Pontal com 53 anos, eu tive a honra de acompanhar. 3 recorde brasileiro Master no 55+, sendo um deles quase sem treinar a modalidade, que foi os 200 peito, né, Sim, que estava machucado. machucado. Vice-presidente da CBDA, né? Foi vice-presidente da CBDA e chefe de equipe da seleção brasileira em diversos mundiais e nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que trouxe 3 medalhas, que o Brasil voltou com 3 medalhas, Bruno Fatos, Ana Marcela e Fernando Scheffer. Fernando Scheffer, nos 200 livres. Tô até com a camisa da até seleção com a camisa. aqui, ó. É da Né? época, né? E esse quadrinho aqui, ó, é só alguma parte da história toda do Cordani. Então, Cordani, muito bom, cara. Pra gente começar, nós até fizemos um roteirinho aqui para ficar bem alinhado, né, Vanderlei? Uhum. E a gente vai começar querendo saber um pouquinho da sua história, como você começou na natação, né? Como você começou e os principais títulos que levaram esse destaque para você no meio da natação. Eu comecei, acho que como muita gente, né? Eu ia ver a minha irmã nadar, minha irmã Marina, ela foi treinadora de natação também. Ela tem 3 anos a mais do que eu. Então ela tinha seus 7, 8, eu tinha meus 4, 5 e eu ia lá com ela. O treinador na época lá no Paineiras era o Edmundo Foschini, né? Uma lenda aí da natação também. Quem sabe onde ele vem aqui. Uhum. E aí eu ia lá treinar com ela e tal, enfim, depois veio logo o Pantio, que foi o meu grande treinador da minha vida, né, ele veio logo em 77, por aí eu tinha 7 anos, e aí comecei e tal, e não é que eu talvez fosse muito talentoso, mas eu tinha esse trabalho feito aí com o Pantio já desde 7, 8, 9 anos, então com 10 anos eu fui campeão paulista, de 100 peito, e 100 livre, né? Foi lá no Espere, depois no Ibirapuera também na longa. E daí tive um período em que minha puberdade atrasou, né? E aí eu fui um infantil B regular. Uhum. E depois no juvenil voltei a ser um atleta de destaque. Assim, o meu parâmetro ali era medalha ou campeão paulista e final de brasileiro. Era isso que eu conseguia. Na época, a natação carioca era muito forte. E nós, os paulistas, você era campeão paulista, você chegava no brasileiro e pegava 6º, 5º, 6º. Caramba, era. E assim, era o Aderbal, né? Os caras do Flamengo, o Emanuel Nascimento. Então a gente sofria um pouco. Até os 17 anos, que foi quando eu dei um super salto, assim, do nada eu melhorei 8 segundos e caí ali de final para campeão. Então Caramba. foi campeão do Júlio Delamare em 87 pela primeira vez. Primeira medalha de brasileiro, já foi campeão. E com aí 17 anos, então, eu entrei na natação de alto rendimento, comecei a sonhar com a Olimpíada e tal. E foi a partir daí que saiu a minha carreira de nadador mesmo, né? Quer dizer, até 17 anos eu treinava, eu era um cara muito disciplinado, treinava forte e tal, mas
quando caiu a ficha mesmo ali, 17 anos, não, agora eu quero ser nadador, quero ir para a Olimpíada, eu quero ser campeão olímpico, né? A gente vai pensando. E aí que eu soltei minha carreira de nadador. E aí a gente entende que é um abismo, né, entre ser campeão brasileiro e chegar numa Olimpíada, porque a gente sonha, né? Mas o que você não chegou na Olimpíada nadando? Foram por outras vias, a gente vai falar disso, mas o que você entende, né, hoje, olhando para trás, que faltou para ser esse atleta olímpico? O que você acha que falta para um nadador que é campeão brasileiro, começa a sonhar aonde todos querem, né? E não chega lá? Eu vejo, Vanderlei, no meu caso, assim, não faltou nada, né? Eu tinha um apoio dos pais, eu tinha boa alimentação, eu fazia faculdade na USP, mas eu morava perto da USP, perto do Paineiras, eu ia de carro pro Paineiras, ia de carro para a USP, morava perto, tinha alimentação, família. Então, é a questão da pirâmide, né? Você tem ali 10 mil atletas, daí você vai afunilando, aí você tem os campeões ali regionais, depois você tem os campeões nacionais. Dentro desses campeões nacionais do mundo inteiro, afunila, você não é todo mundo que chega. Uhum. Então, eu vejo assim, eu tive talento suficiente para ser campeão brasileiro e não consegui chegar na Olimpíada, mas isso faz parte. Acho que dentro da pirâmide ali de quem chega na Olimpíada, tem os meus contemporâneos ali, Cristiano Michelena, Gustavo Borges, Xuxa, esses caras chegaram na Olimpíada, e alguns até com medalha e tal. Uhum. Então eu vejo como uma questão natural, nem todos têm... Tem, o que é legal, assim, no meu caso, que eu consigo pensar eu fiz de tudo para conseguir, não faltou nada. Treinei, tive condições e tal, mas não cheguei. Até, na realidade, nem fiquei tão perto assim, mas o que eu queria... Quando eu fui campeão brasileiro, naquele dia, 17 anos, eu tinha certeza que eu ia, cheguei aqui, agora dali, é isso que você falou, dali... Não, é um abismo próximo gigante. Passo, eu não consegui dar, mas tentei, não cheguei. E você falou, assim, 3 coisas que me chamam a atenção, que fica até como uma lição para todo mundo, né? Porque você foi o inverso da maioria. Porque a maioria com 14 anos já está se destacando, já está pensando numa Olimpíada, e você com 14 anos, o que manteve você na natação foi a paixão, né? Foi paixão. Eu era aquele cara, Samir, Vanderlei, que, um brasileiro que eu fiquei em 11º, 200 peito. Daí eu olhava os resultados, via a série que o cara nadou, sabia o tempo de todo mundo com centésimo, e até meus amigos enchiam o saco até hoje, você sabia o tempo de todo mundo, não sei o quê. Eu amava o negócio, eu ficava olhando e ficava tentando. Quando eu cheguei lá, com 17, né, esse dia, foi o melhor dia da minha vida, cara, porque eu queria chegar, né? Então, quando eu cheguei, foi assim, os momentos dessa prova, até a prova foi filmada, eu tenho um filme da prova, e é raro, né, que a pessoa de 87 tem um filme, que o pai do meu adversário filmou tudo. O Lelo, né, Marcelo Menezes, o pai dele filmava tudo. Então, todas as provas que eu competi, assim, nesses brasileiros todos, quando eu cheguei, olhei no placar, porque era no Júlio de Lamar, tinha aquele placarzão, assim, na época, hoje não tem mais, mas... E na época não existia nem computador, gente. E, um placar eletrônico, tem a foto aqui do placar eletrônico, e acho que eu até mandei ali, né? Sim. Você vê o seu nome lá, cheguei, né? Foi assim, um momento de uma catarse muito, muito grande na minha vida, foi esse dia. Muito legal, E aí mostra a disciplina, a paixão, mostra a disciplina, porque se manteve nadando, e eu acho que isso é muito difícil, né? Ainda mais para os jovens de hoje, que esperam as coisas muito rápido, né? Porque o mundo tá... o tal do imediatismo, querer o resultado... Para ontem. Você vê, com 14 anos era 11º, 3 anos depois, treinando, se dedicando, foi campeão brasileiro absoluto. Esse é o momento, depois dos 14... Desculpa, campeão do juvenil. Do juvenil, desculpa. Absoluto foi terceiro. Absoluto. Ali nos 14 teve aquele momento de estagnação, né? Que deu uma pausa por conta da maturação, que aconteceu também, né? Com o Samir. O meu foi o contrário. Foi o contrário, né? Eu tive crescimento precoce. Eu com 14 estava tomando couro. já estava apanhando, já estava apanhando, já. E a gente tem nesse momento aqueles atletas que acabam,
deu resultado, de repente tem uma pausa, não consegue melhorar. Eu tô com um atleta meu, treinando ele, que ele não consegue resultado, não consegue melhorar, tá com 14 anos. Vanderlei, meu tempo não baixa, nadador de peito também, né? E é um momento que muitos nadadores deixam de nadar, param de nadar. Mas não é linear, né, Vanderlei? Às vezes é em saltos. O cara não melhora, pá, exatamente. melhora. Então ele tem que esperar o salto dele. Não adianta, não adianta. O que o clube pode fazer para sustentar? Como fazer? Ou a família, o papel é de quem? Ou é do próprio nadador? A gente tem que esperar do nadador. Cara, eu quero isso, é minha paixão, tá no meu sangue, eu vou insistir até os meus 20 ou até entrar na faculdade. Assim, no meu modo de entender, o que segura é o time. É o time. E quando você faz aqueles treinadores que fazem o time, que bandeira e torcida, uniforme e, sei lá, pinta a cara e faz, todo mundo deixa o bigode, esse, claro, mais velho, mas chapéuzinho, não sei o quê, o cara se sente parte daquele grupo. Então, eu valorizo muito isso, eu quis levar para a seleção depois, né, quando fui para a Olimpíada, tudo, mas... o time, então nessa hora que o cara não tá legal, mas ele quer ir lá pro clube porque os amigos dele estão lá, ele quer conversar com os caras, ele quer ficar ali, quer fazer parte do grupo, quer vestir aquele uniforme, quer torcer na competição. Então, assim, a dica que eu dou fique próximo do seu time. Do time. O time vai te segurar nos momentos ruins. E a gente vê isso muito forte nos Estados Unidos, né? Muito forte nos Estados Unidos. Brasão, agasalho, dá até vontade de fazer parte dos times muito lá. Forte. Exatamente. Bacana isso, cara. E Cordani, você viveu uma fase de treino que você nadava 200 peito, mas você também nadava a travessia Caraguá, Ilhabela Caraguá, né? Apesar de nadar 200 peito, ele também nadava 20, 23 km, 25 quilômetros. Né? Conta um pouco pra gente. Assim, o nosso treino na época, né? Eu tô falando assim, a minha janela de nadador competitivo foi de 87, quando eu ganhei esse título aí, até 94, vai. Essa janela aí, nesses 7 anos. Que eu ainda vou contar minha saga do 200 peito aqui. Mas durante esses 7 anos, o nosso treino era absurdo, assim, né? Se você for ver hoje. Eu treinava mais para nadar 200 peito do que eu treinei pro Leme ao Pontal com o Samir. Então, a gente tinha um treino que, se tivesse uma prova de 1.500 peito, eu nadava, cara. Porque era muito volume, né? Muito crawl, cara. O que eu nadava crawl. Apesar de não ser bom de crawl, eu era bom de peito e de medley, né? Mas nadava crawl e a gente, assim, o treino para 200 peito era 10 de 400 crawl, né? Então era um treino bem diferente de volume mesmo. E aí, o que fazia com que eu podia nadar o 200 peito, depois, tem uma Ilhabela Caraguá, vamos! E eu ia igual, o mesmo treino que eu fazia para 200 peito era para... E hoje eu vejo como é diferente, né? E, claro, o tempo hoje dos caras que nadam são muito melhores que o nosso, claro, os caras se preparam muito melhor do que a gente se preparou. Sim. Mas assim. E talvez a resposta da pergunta do Vanderlei, de chegar numa Olimpíada, pode ser também essa especificidade que na época ainda não tinha tanto conhecimento disso. Sim. Né? Sim, mas assim, não é que eu fazia esse treino e todo mundo fazia o treino bom já, não. Na época também eles não faziam, os próprios americanos. Eram todos. Talvez eles estavam começando já a fazer um treino mais específico e tal, mas era muito comum um treino de volume para todo mundo e era normal. Mas conta da história, a saga dos essa saga, gente, cara. Então, essa saga tá escrita. Essa saga tá escrita no Epicuros, que é o site que eu tinha, né? Que a gente pode até falar um pouquinho. Pode falar depois. como é que é o site? Epicuros? É Epichuros, né? CH, né? Com ch.com.br, vocês procuram lá, vai ter, e eu e uns amigos lá, esses meus amigos da época da natação, a gente escrevia as histórias nossas, né? E uma das histórias que mais fez sucesso foi essa que chama A Saga dos 200 Peito, que foi, eu fui campeão brasileiro juvenil, e nesse mesmo ano fui nadar o Troféu Brasil, né? Então fui campeão juvenil B, que já era como se fosse o Júnior 2 hoje, né? 17 Na verdade era o Júnior 1 e o Júnior 2 juntos, né? Eram 3 anos de categoria. Eu fui pro Troféu Brasil, fiquei em quarto. Pô, legal, né? Saí aqui do juvenil, do júnior, e fiquei em quarto. Legal, pô, ano que vem eu treino mais e pego medalha. Aí treinei um ano, no segundo Troféu Brasil seguido, quarto. Puta, eu falei, caralho,
Mais um ano, vou treinar, treinei. Muito. Fiquei em quarto de novo. Os 3 primeiros eram sempre os mesmos ou mudava? Mudava. Tinha um outro. Pra dar mais raiva O Hermeto era sempre o mesmo, mas os outros de vez em quando mudavam. Então, pô, terceiro ano seguido, quarto, não é possível, cara. Eu vou treinar mais um ano, eu vou pegar essa medalha. E essa era a sua prova. É, a minha prova, eu nadava 400 ml também. E na época, a gente tinha um pico por ano, cara. Minha vida era treinar pro Troféu Brasil. Uhum. Era isso. Até o fim que eu era secundário. Porque a gente tinha um negócio ciclo de um ano. Era treino de um ano. Então, polia e raspava pra treinar uma vez por ano. Então, já fiz um ano quarto, segundo ano quarto, terceiro ano quarto. Pô, agora vai. Quarto ano inteiro treinando, cheguei lá no quarto lugar. Quarta vez seguida, quarta lugar. Eu falei, não é possível, cara. Vou Pinheiros. Fui Pinheiros treinar com o Alberto Claro. Agora vai. Vou conseguir. Treinei pra caralho. Um ano inteiro, chegou no final do ano igual, Troféu Brasil. Quinta vez seguida, quarto lugar. Ah, mentira. Caramba, cara. Quarto, 5 anos seguidos. Eu falei, agora não vai, agora eu vou embora. Vou parar, vou fazer outras coisas, né? Já fazia faculdade e tal. Esquece, pô, não vou ser agraciado com uma medalha de Troféu Brasil, tudo bem. Quarto, que diferença faz? Quarto, terceiro, né? Pensava, né? Uhum. Claro que faz uma puta diferença. Mas a medalha do quadro, né? Toda a diferença. Faz diferença. Aí, cara, o Pancho, que era o meu treinador de criança, até esse título brasileiro, ele tinha saído, tinha ido pro Pinheiros, pro Corinthians, não sei o quê, ele voltou pro Paineiras. E eu tava no Pinheiros, lá tinha treinado com o Alberto Claro e tal. Aí o Pancho chegou lá no Paineiras, e o Paineiras é meu clube, né? Eu sou sócio do Paineiras, sou conselheiro do Paineiras, sou atualmente nado no Paineiras. Uhum. Nado pelo Paineiras. Pô, o Pancho voltou, vou treinar mais um aninho, né? Quem sabe, né? Mais um aninho. E aí, nesse 6º ano, eu fiquei em terceiro. E aí o Troféu Brasil foi no Pinheiros. Pressão, imagina a pressão que eu tava. Nossa. Cara. 5 quartos seguidos, eu nadei na RA3 ainda. No Terceiro 6º Troféu Brasil seguido, eu falei, pô, se eu pegar quarto de novo, vai ser foda, cara. Todo mundo assistindo, família. E na sua cabeça amigos. você pensava isso? Pensava, cara, porque, assim, eu falo hoje, um negócio de 30 anos atrás, mas era uma pressão assim, cara, quarto é muito chato, né? E aí eu fui em terceiro no Pinheiros. E aí foi sensacional, tirei aquela pressão e tal. E depois eu ainda nadei mais um ano e fui terceiro de novo. Então foram 7 Troféu Brasil seguidos, 5 quartos e 2 terceiros. Caramba. E aí eu conto essa saga no Epicurus. Qual a maior lição? Resiliência, persistência. Que é muito o que o Bruno Fratos fala também, né? Porra, o Bruno a história dele é essa. É só essa. Em outro patamar, né? Lógico. Guardado as devidas proporções. 10 né? patamares acima, o Bruno foi 4º lugar por 2 centésimos em Londres. Depois ele foi 6º lugar, felizão, não sei o que, no Rio. Só que o ciclo meu do Troféu Brasil era de ano em ano, dele é de 4 em 4. Né? E de Tóquio ainda foi 5. É verdade. Então ele foi 4º por 2 centésimos, 6º em casa. Em casa. Você tá feliz? Tô felizão, fiquei em 6º, né? E daí ele conseguiu a medalha e graças a Deus comigo, né? Eu tava lá, eu era o chefe de equipe lá. E... Você sabia conduzir bem essa história, hein? E essa do Bruno, a do Bruno é uma condução diferente se a gente chegar lá. Nós vamos chegar lá. Queremos saber. E, cara, bom, diante de tanta história, né? Inclusive o Carlão Dudorenko nadou... O Carlão era meu melhor amigo lá da época. E ele tem uma história interessante dos 200 borboleta, né? Você já foi no Paulista. Esse meu último Troféu Brasil foi em 94. Daí eu continuei nadando só como... Assim, já não treinava 2 períodos, eu treinava 3, 4 mil por dia só para competir paulista. Eu não nadava mais Troféu Brasil. E o Paulista de Saldanha de 97. Saldanha. Eu fui nadar ali 200 borboleta. Era a penúltima série, não era nem a última. Já fim de carreira, né? Tinha 27 anos. Na época, 27 anos, eu era o mais velho ali de longe. Até eu me lembro nessas banquetas que eu tinha 17. Calma aí, não era Master. Não, Paulista Absoluto. Paulista Absoluto. E eu ali com 27, 28 anos, e quem tava chegando ali era o Alex Reder, o Bardi, e eram os moleques, a gente era enfim. Aí eu tava lá pra nadar o 200 borbo, e, pô, tô nadando lá o 200 borbo, penúltima série, eu vejo a arquibancada.
Mas, pô, eu não tava indo bem. Não tô fazendo 1,58. Eu tô fazendo aqui meus 2,8, né? Então, não sei por que estão gritando tanto. Não tô bem pra caralho. Depois eu fui saber. O Carlão tava na mesma série, Carlos Dodorenko. E o maiô dele rasgou, caiu a cordinha e ele ficou pelado. Ele nadou pelado, velho. Jura? E aí ele continuou, rasgou a cordinha na saída. E aí ele nadando um borboleta, você tem que levantar. O quadril. E a galera delirando. A cada virada ele dá uma puxadinha, mas não dá pra puxar muito. Aí dá um impulso, já sai, né? Era baleia branca o tempo todo, cara. Infelizmente não tá filmada essa prova, mas saiu até no Swim Up, que era o jornalzinho do Julian na época. Romero, essa prova aí. Foi muito boa, Que cara. loucura. Muito bom. E todo mundo nadando curioso. Todo mundo piorou o tempo nessa. Porque todo mundo olhava por baixo, cara. Que é isso aí, boy? Que sunga é essa, né? Moderna, né? Moderna, Isso aí não faz moderna. Imagina, nenhum. pelado, cara. Eu acho que hoje em zero. dia seria desclassificado. Né? Seria. Acho que seria. Acho que depois disso, acho que criaram uma regra. Com certeza. Com certeza. E, cara, diante de tantas histórias, você criou o Epícuros, né? E também o Hall da Fama da natação. Bem mais pra frente, em 2012, que eu fiquei um tempo afastado, trabalhando muito com geofísico aí e tal. Eu só assistia, né, e tal, mas em 2012, vamos criar aqui um blog. Era uma época de blogs, né? Muita gente tinha blog. Vamos criar aqui um blog e contar nossas histórias, né? E aí começou realmente a contar as histórias e o blog começou a fazer sucesso. E as pessoas iam, porque não tinha, era uma coisa, assim, única, né? E as pessoas começaram a comentar, então, sei lá, tinha um post, escrevia sobre o Ricardo Prado, história do Ricardo Prado, dos 400 metros dele. Aí, sei lá, 100 comentários, o próprio Ricardo Prado comentando. E aí, não, porque naquele dia eu fui descansar, e aí eu tava com a seleção do México, e aí um cara entrou gritando, e aí, ô cabrão, Prado vai nadar! E aí, enfim, essas histórias aparecendo ali no coisa, né? E aí contando as nossas histórias também, né? E a história dessa saga do respeito. E aí comentando a natação mundial e a seleção brasileira, criticando, né? Uma coisa que eu sempre fui muito crítico foi o atleta brasileiro, e que não é verdade isso, mas naquele momento estava sendo, o cara chegava na competição principal e não ia bem, né? Isso aconteceu muito em Londres e no Rio, nas 2 Olimpíadas que foram antes da que eu fui. E se você pegar o Rio, uma Olimpíada que o Brasil estava na ponta dos cascos, era uma seleção fortíssima. Tinha sido campeã em Doha 2014, no Mundial de Curta. Então era uma seleção para chegar lá e arregaçar. Alguma coisa aconteceu ali que o pessoal começou a ir mal, daí chegou uma hora que os caras estavam afundando na água. Eu não vou nem citar nomes aqui, mas a gente assistia a prova, pô, vamos ver o brasileiro. Pô, o cara foi mal. Vamos ver o brasileiro? Pô, o cara foi mal. Vamos ver o brasileiro. Era assim mesmo. E sorte que a Poliana no último dia salvou. E a Poliana salvou, pegou aquele bronze, né? E sensacional ali na praia de Copacabana, né? Uma coisa marcante, né? Marcante. Mas o que eu tava falando? Eu tava falando que das histórias, né? Do Epícuros e aí a gente contava essas histórias, às vezes criticava, e eu fazia nessa época já a defesa da seletiva única, que foi que eu implementei depois. Perfeito. Né? Enfim, essas coisas. E isso que acabou talvez me levando de volta para esse mundo da natação. E aí eu acabei virando dirigente e tal. Então acho que uma coisa está ligada com a outra. E o Hall da Fama é aquele negócio, né, gente? Chegou uma hora ali em 2013, pô, o Brasil devia ter um Hall da Fama da natação. Pô, esse país que não tem o Hall da Fama da natação. Não, gente. Nós somos o Brasil, não tem o Hall da Fama, vamos criar, cara. Isso aí. Vamos fazer nós. E a gente fez. É um Hall da Fama virtual, tem um site, né? Você procura lá, Hall da Fama da Natação Brasileira. E a gente está homenageando aí. Todo ano são 2 homenageados, né? E aí começou lá, Tetsuo Okamoto, e aí vai contando a história, né? Que a gente é um país que não valoriza muito a história, né? As crianças, os atletas hoje em dia, às vezes nem sabem quem foi Tetsuo Okamoto. Nosso primeiro medalhista olímpico, né? Todo mundo tinha que saber. Sim. Piedade Coutinho, né? Maria Lenk, José Silvio Fiolo, até chegar a Ricardo Prado, que já os caras mais da minha... 4x200 de Moscou. O Tetsuo foi no 1500, né? Tetsuo foi hoje 1500. A gente tem uma
uma leva de nadadores de velocidade, mas a primeira medalha olímpica do Brasil foi de 1.500. fundo. Teve o Manuel dos Santos no 100 livre, Sem livre. enfim, recursos mundiais e tal. Então, esses caras vão sendo homenageados Legal. pelo Hall da Natação brasileira. E nós temos uma comissão lá. Hoje o presidente do Hall da Fama é o Patrick Winkler, né, da Swim Channel. Uhum. E lá na comissão tem o Carlos Dodorenko, tem o coach Puciel, de Rogério Romero, que foi finalista olímpico, tem a Fabiola Molina. E a gente faz, então, todo ano essa eleição de dois nadadores para entrarem no Hall da Fama. Muito legal. Pós-natação, carreira de nadador, os 200 burbo aí, né? Você teve um espaço ali que você ficou meio que afastado da natação. E Trabalho aí, e filhos, né? Trabalhos Acho que todo mundo tem isso aí. Sabemos bem. E aí a sua ligação com a natação veio forte, voltou com o blog. O blog, ele te trouxe de volta. Resgatou. Comecei a escrever lá, toda a minha geração que me bacana, conhecia, cara. né? Voltou a escrever, comentar e tal. E aí, em 2017, eu acabei entrando na CBDA, fui convidado ali para ser diretor de natação, né? Em 2017. E aí eu entrei e fiquei até 2024, quando eu disputei a eleição para presidente, aí perdi a eleição, né? Todo mundo sabe, era eu e a Poliana na chapa de oposição, e o Diego, que foi eleito, tá lá o Diego, né? Boa sorte lá pro Diego, a gente sempre acompanha lá, torce pra CBDA dar certo, mas eu saí porque eu perdi a eleição, realmente. Um dia volta a disputar. Tem uns movimentos aí que eu gostaria, assim, Vanderlei, eu não fui eleito presidente, eu gostaria de ser presidente, mas precisa ver as condições políticas, as Perfeito. condições... participar, gostaria sim, mas é Legal. uma coisa para mais para frente. Nós vamos entrar já nesse assunto? Vamos entrar. Ou eu tava pensando agora, porque a maioria das fotos tem do passado do nadador. Vamos mostrar as fotos agora, Biel? Porque aí a gente já faz um link, porque tem fotos que eu quero a gente conversar, né? Das histórias que você acabou de contar. Essa aí Pode foi ir quando foi comentando campeão aí. brasileiro. Esse é o Júlio Delamare, né? O Parque Aquático Júlio Delamare. Os A tal 200 foto tem. que eu falei. Então, Aham, a você foto do chega, pódio. olha para isso daí. Foi É talvez demais, né? um momento muito, muito marcante aí da minha Você vida. tinha 17 anos. Tinha 17 anos. 2,27 na piscina de 50. Na piscina Júlio longa. Delamare, 87, 20 de dezembro. 20 de dezembro de 87. Na realidade, esse dia é de 17 a 20, né? Foi no dia 17, esse 17 final a 20. aqui. Tá. E até engraçado, porque quando eu ganhei a medalha de bronze lá pela sexta, na sexta Na Troféu sexta. Brasil, foi no dia 17 de dezembro também, é? no Pinheiros. Que Então, legal. 6 anos depois disso daí que eu consegui. Esses nadadores estavam ganhando de você antes, nessas provas o anteriores Vicente ali? Melo, o Luiz Alfredo Mader. Eles ganhavam. O Luiz Alfredo Mader é o Lan que estava O no Lan, barco com sei, a gente no pô. Leme Pontal. Aham. Ele é meus melhores amigos, ele Olha, estava que no legal. meu Ele barco tava no Leme barco Pontal. É aquilo, né, cara? O Marcelo Menezes, que Natação ficou em trazendo sexto amigos aqui. pra vida. Aham. O Veirano, do escritório de advocacia, super famoso, o Veirano. Benazayag lá de Santos. O Menezes é o pai dele que filmou essas provas. Ele era o meu maior adversário. Depois o Menezes foi para Mundial de curta, foi campeão sul-americano, nadou aquele Mundial de Copacabana. É um cara que depois passou e foi embora. E olhando os clubes ali, na época era bem distribuído, né? Tem São Paulo, Não, Curitiba. PU é Pinheiros União. Pinheiros. Curitibano, Pinheiros, Inter de Santos, Flamengo, Paulistano, Minas Tênis Clube e Vasco. E Vasco. Tinha de tudo, hein? Tinha Minas. Não tinha uma hegemonia, né? Não. Era em todo lugar. Maravilha. Aí, essa aí é a Essa aí já é a última. chegada do Leme Pontal. Baita foto, hein? A Carol, o Lan ali atrás, É o ó. Lan lá. A Carol Morelli e o Samir aqui, né? Isso foi do Leme Pontal, que foi em 2024. Tem Acho que a gente gente que fala ficou depois surpresa agora, né? Falei, oi? Leme Pontal? É o meu olho inchado lá de 8 horas com E calma aí, você falou, é o quarto melhor tempo? O quarto melhor tempo. Quarto melhor tempo. Sem neoprene, Sem neoprene numa travessia. Cara, que demais. Quarto melhor tempo da história e o primeiro acima de 50 anos, né? Primeiro acima Primeiro de acima 50. de 50. É. Melhor O tempo melhor acima de tempo 50. acima de 50. Sensacional, cara. Olha a pedra do Pontal ali atrás. É. Não, Fantástico. foi um dia Acabei muito de chegar legal, ali. cara. Uma constância incrível. Esse aí com o Bruno Fratos nos Jogos Olímpicos. Eu tô com essa mesma camisa aqui, ó. Pode olhar. Aham.
crachá de Crachá. team leader ali Cara, e a que minha demais, medalha de bronze. que demais. Isso aí foi, assim, 20 minutos depois dele ganhar essa medalha. E ele tá felizão, Nossa. né? Aí ele tá felizão de verdade. Aí ele tá felizão. Aqui É. tá, né? Esse aí, Esse é. essa medalha de Troféu Brasil de 94, não foi a que quebrou a sequência, foi um ano depois, ó, o Quaraci ali, ó, Agora sim. Agora sim. o Rapinha lá e o Menezes, é o tal que filmou, tem essa prova filmada. Calma aí, também. me fala qual é você. Você é o com mais cabelo ali aí. Esse cabeludo aí. Esse é o mais cabeludo. É. Você é esse? É o Ah, cabeludo. tá bom. Isso aí. Caramba. Eu Os tinha olhos essa- não negam. olha Eu lá. tinha essa forma irreverente, vamos dizer assim, né? O cabelão. Ah, Que legal. Essa aí, isso aí, ó. Cara, que lindo. É demais. A equatoriana tá chegou a uns 59 segundos atrás. Quer dizer, isso aqui é 2 minutos depois do Ouro Olímpico. A Ana Marcela tá Sim. chorando ali, ó, na chegada. E o pessoal tava chegando ainda, né? Aham. Aham. E o Orihuela, lá do Paraguai, da FINA. Aqui é o Bruno em A 20º. Bahia de Tóquio, né? E o Ouro Olímpico ali chegando Tava chegando. 2 minutinhos depois, do Ouro Olímpico. ali do Ouro Olímpico. Essa aí, que eu falei que eu nadava 200 peito e travessia. Isso aí foi a Ilhabela Caraguá, de outubro de 90. É esse aqui. Esse é o Igor de Esse Souza. é o Igor de Souza, tá Olha aí, aqui do gente, lado. é. Meu quem adversário, assistiu, ó. Igor de Souza. É, E quem que ganhou? demais. Quem ganhou essa prova foi o Ricardo Sperbi. E ele foi para o Mundial de Perth de 91. Olha. E em segundo lugar foi o Maurício Buxmejuk, que foi para o Mundial de Perth também. Aham. E eu fiquei em terceiro. Caramba. Como é essa prova? É qual é? Ilhabela Caraguá. Ilhabela Nós estamos na Caraguá. balsa de Ilhabela. Na balsa. Ilhabela tá ali, ó. Tá. A gente foi até o centro e depois seguiu para Martins de Ó, pra Sá. quem não sabe, Ilhabela Caraguá, 25 quilômetros 25 nessa quilômetros. época. é. 25. E nesse dia eu tinha 20 anos, né? O Igor devia ter seus 25, 26, sei lá. Hoje, Caraguá e Ilhabela é feita em revezamento. E, ó, Hoje é o- revezamento. E ó, Revezamento. o mar Aqui não é tava solo. legal, não, hein? Não, Ó, o mar. ó. É, cara, não, tá absurdo. Chovendo. Não tava bom, não. Mas pra mim era bom. Quanto pior, melhor. Ah, é? Pra mim era bom, porque a galera ia Resistência, mal né? e a gente tinha Navegar. direção, navegava, né? Uhum. E parece um detalhe bobo, né? Mas assim, você nadava peito e medley. Então essa Talvez. parte fortalece Talvez. muito. É, Não, navegação, né? você não se Talvez. desgastava bem menos do que quem não tá acostumado. É, né? Peito tava e mais borboleta ajuda adaptado muito, a olhar cara. pra frente. Eu vejo aqui. muito nadador bom de borboleta e jogador de polo aquático na maratona É, aquática. pode ser. Porque, Muito. Né? Já tem Você já fortalecido essa falou região. sobre isso. É. E o polo, o cara tem que estar ligado na piscina, né? E o tempo todo aqui, Percepção. né? O tempo todo. É muita resistência. Essa ali. foto é de 81, janeiro de 81, eu tava ganhando aí, fui campeão paulista, e esse é o Punch, o famoso Punch. Né? O Punch tinha aí seus 20 e poucos anos nessa época, e o Paineiras, né? Essa não foi. Paineiras. Não tô sendo campeão paulista aí, mas tô recebendo uma medalha de homenagem do Uhum. clube por ter Olha, sido que campeão fantástico. paulista. Que legal. Legal. E com 10 anos Essas aí. medalhinhas de correntinha que eram Honra, sensacionais. Então, esse foi o Pancho, que é meu técnico desde essa época. Depois ele foi técnico quando eu fui campeão brasileiro junto com o Nenê. E depois ele foi quando eu consegui finalmente o meu bronze de Troféu Brasil. Ele era meu treinador. Ele Me voltou. treinou. Você voltou com ele lá pra 92. conseguir ganhar a Pra medalha. conseguir no 6º Troféu Brasil Que demais. seguido ganhar a medalha. Que legal. Aí eu falo da importância do treinador. É. Você acha que foi fundamental ter trazido aquele treinador que treinou você praticamente a maior parte da sua carreira como nadador? Você acha que foi influência dele também? Ô, Vanderlei, aquele momento pra mim era muito significativo, porque eu tinha feito de tudo pra ganhar Exato. medalha. E não saía. Mudou de ficava clube, em foi quadro, pro mudei de clube, Pinheiros. foi treinei com o Alberto Cláudio, tinha treinado com o William de Lima, técnico top, pô, Sim. Alberto, William e tal. E eu acho que eu não tinha mais condição mental de fazer uma coisa de novo no batidão. E o Punch, ele vinha, sempre teve uma proposta muito multidisciplinar, a gente jogava futebol, a gente Aham. corria. Tanto que eu fazia biatlon, triatlon nessa época aí, o Punch gostava, botava a gente para fazer travessia, imagina. Não era todo treinador, a gente fazia Sim. circuito de travessia, né? Então, aí era uma coisa mais bem de turma, né? O Carlão, o coach Amém, né? Hoje treinador do Amém. Pinheiros, era dessa turma aí. Então, o pessoal bem... Eu precisava disso, sabe? Uma coisa bem raiz ali, bem para levar sem pressão, porque a pressão que já tinha intrínseca era insuportável. Insuportável. Você Imagina. nadar o 6º Eu Troféu imagino. Brasil Porra. com 5 quartos seguidos. Porque fica aquele negócio, não, pô, quarto é bom, mas
Pô, o cara só pega quarto. Saco, né? E eu ainda pegava corte de 400 ml também. Não todos, mas eu tenho uns 3 ou 4 cortes de 400 ml também. Apesar que eu tenho um terceiro de Finkel de 400 ml, que foi durante esses anos aí todos, num Finkel de curta, eu peguei medalha no 400 ml. No 400 ml. Aí fica com aquela forma amarelão na época, né? Porra, amarelão, imagina. O cara pega a quarta do Troféu Brasil, sacanagem, amarelão. É sacanagem. O terceiro não é amarelão, mas o quarto é amarelão. Nossa, sacanagem, cara. Vamos falar das Olimpíadas lá, cara, porque vamos. a gente viu as duas fotos ali de Bruno Fratos e da Ana Marcela. Conta a história ali. A gente quer saber de bastidores, a gente quer saber o que acontecia ali dentro. Cara, porque como eu falei, eu fui pra CBDA desde 2017. Dentro da CBDA, eu tinha 2 tarefas. Uma tarefa administrativa, lá de cuidar de todo mundo, salário das pessoas. Eu não ganhava nada, né? O meu trabalho era voluntário, sempre foi voluntário o tempo inteiro, mas cuidava do salário das pessoas, da secretária, da gerente do polo aquático, do nado sincronizado, nado artístico hoje. E a gente cuidava dessa parte. Mas a parte legal mesmo é a parte técnica, né? Que é o que a gente gosta, né? É lá na piscina. Assim, para ser escolhido como chefe de equipe da natação, não é porque, não, vai lá o Cordani. Não, o COB escolhe para cada modalidade. Tem o vôlei, vamos colocar aqui o Bernard como chefe de equipe. Aqui no atletismo, o Joaquim Cruz vai ser o chefe de equipe. O COB escolhe. E eu fui escolhido na natação porque eu estava, desde 2017, trabalhando com a natação. Então, a gente fez várias modificações ali. Não sei se vocês lembram, tinha no Troféu Brasil, antes o revezamento que tinha era 4x50. Sim. Nós trocamos para 4x200, que não tinha. Até no troféu tinha, mas no Júlio de Lamar eles tinham cancelado. E ali, não, gente, 4x200. Tanto que depois o Brasil foi recursão mundial de 4x200 e pegou a final olímpica de 4x200 em Tóquio. Tava lá na final. Perfeito. E tava na final de Guangzhou também, enfim. A natação feminina também, o 4x200 voltou a pegar a final. Pegou final em Budapeste, depois pegou final olímpica. 4x200, pô, é o revezamento olímpico. Sim. Então, foi uma mudança que a gente fez. Tiramos o traje de mirim petis, né? Porque é um negócio caro, né? Apesar que hoje tá meio avacalhado, eles estão voltando a usar. Eu sou contra total. Por mim era sunga, né? Mas isso aí base, foi né? uma base, mudança que a gente fez. E a seletiva única. Então, quando a gente chegou na Olimpíada, a gente tinha passado por um processo. Não sei se vocês lembram da seletiva que a gente fez, passou na TV, né? Porque era pandemia, né? Sim. Pandemia bravíssima ali. Tava morrendo 3 mil pessoas por dia no Brasil, gente. Então, fizemos ali uma seletiva olímpica lá no Parque Aquático Maria Lenk, né? E foi organizada por nós, né? Eu era ali, vamos dizer, o head da organização da seletiva olímpica. E foi a primeira vez que foi uma seletiva única, né? O cara tinha que fazer o tempo, o índice, na final olímpica, na final da seletiva olímpica. Porque, enfim, a filosofia lá é que o cara tinha que... primeiro, a gente ia selecionar o cara que na hora H botava, porque nadar sem pressão é muito mais fácil, né? E não preciso falar aqui para os nadadores que estão me ouvindo. Nadar sem pressão é uma delícia, cara. Agora você tem que fazer o tempo agora. Esse que é o foda. É foda. E a Olimpíada é isso, né? Na Olimpíada é isso. Não adianta, pô, tô bem pra caralho, mas, amigo, você vai às 10h04 da manhã, você vai subir na baliza, é naquele momento que você vai ter que fazer. Não tem outro, é aquilo. Então a gente fez essa doutrina, né? Fizemos isso pro Pan Pacífico, depois pro Mundial da Coreia, seletiva única. Eu falava, não sei se vocês ouviram a entrevista, a gente falava isso o tempo inteiro e tal. E, pô, foi uma seletiva tensa, muito tensa. Porque era única. E porque não era assim, teve a mudança para isso. Teve a mudança para isso. Antes eram 3 seletivas, né? Tinha 3, 4. Agora estamos voltando a fazer isso aí. E aí o cara que pegava ali, ganhava esse passaporte olímpico, né? Ali na hora, então, e fizemos, cara, montamos uma seleção de 26 nadadores. Pô, difícil, mas ninguém vai... Classificamos 26. Foram 26 nadadores para a Olimpíada. E aí eu fui, em função disso tudo, né? O COB me escolheu para ser chefe de equipe. Então tem lá o chefe de equipe, que era eu.
Aí tinha a comissão técnica com 10 pessoas, né? O coach Amém, o Albertinho, o Felipe Domingues, Michele Lenhart, Sérgio Onha Marques, Cafu. Esses eram os treinadores. Aí o Testa e o Natan, que eram os fisioterapeutas, e mais o biomecânico, que era o Sami Elias, né, na época. Então era uma equipe de 36 pessoas, 26 nadadores e 10 na comissão técnica. E eu era o chefe de equipe, aquele cara que conversa com a FINA, conversa com o COB, conversa com os atletas, vê a comissão técnica, faz tudo. E na Olimpíada de Tóquio, por causa da pandemia, a gente tinha que testar a saliva de todos os atletas todo dia. Eu era o responsável por, então, pegar 36 potinhos com cuspe de um por um. Todo dia. No todo dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, todo dia. A gente tinha até um esquema que eu montei com eles. Eu tinha uma liderança muito firme, né? Os atletas gostam disso, viu? Regra, né? Regrada. Você que é líder de uma equipe, atleta gosta de regra. Desde que você também esteja lá. Então, você marca uma reunião para as 8, você chega às 7h30, às 8 você começa a reunião, na próxima reunião ninguém se atrasa, nenhum. Atleta gosta de regra. E eu tinha uma coisa muito regradinha, aí eu falei para os atletas, aqui no meu quarto da Vila Olímpica, eu vou deixar aqui em cima da mesa uma lista, então vocês todo dia pegam o potinho de vocês, com código de barra, tudo do atleta tinha, pega, cospe, e bota aqui e escreve o nome. Todo dia. E todo dia os caras faziam isso aí. E aí lá pelas 4 da tarde eu olhava, pô, tá todo mundo aqui, ou tá faltando um, liga pra um, tá todo mundo aqui, pá, eu pegava e entregava. E se saísse um teste positivo ali, tava todo mundo fodido. Ia quarentena, tirava da Vila Olímpica, não competia. Não aconteceu isso. Não aconteceu. A gente estava em bolha, né, dentro da Vila Olímpica. Teve algum que aconteceu? Teve alguma delegação? Alguns atletas de outros países aconteceu. De outros países. No Brasil? No Brasil, de todos os esportes não aconteceu. Nossa, bom. E nem na natação, então... e além disso, tinha um aplicativo que você tinha que, ele monitorava onde você estava, o GPS. Então, testou alguém positivo, pode ser de outro país, estava do seu lado no ônibus. Se o aplicativo detecta que você estava do lado desse cara, você podia ser pegado para quarentena. Caramba, então era uma paranoia do caralho. E a gente fazia assim... Tenso, né? Mas a Olimpíada já é tensa, ainda com um ambiente desse, imagina. E aí não tinha público, e o público éramos nós atletas. Numa Olimpíada de natação tem cerca de 1.000 atletas, mais com comissão técnica, 1.500 pessoas. Esse era o público. E mais os jornalistas ali. E o Parque Aquático de Tóquio era gigante. Tinha um andar inteiro ali para cima, totalmente vazio. E difícil pro atleta, é o que tinha, né? difícil pro atleta. Mas aí eu tava nessa vibe, né? Super sério. Eu nunca quis, Samir, Vanderlei, ir pra Olimpíada para cumprir tabela. Eu queria ir para fazer um bom trabalho. E como eu tinha sido crítico ali no Epicuros, eu falava, pô, os caras nadavam mal. Ainda. Com essa pressão do cacete que eles sofreram na seletiva, eles chegaram cascudo. Em Tóquio, se você for ver, o percentual de mel foi quase 70% melhoraram em relação à seletiva olímpica. Todo mundo nadou bem. Só um nadou mal, nem vou falar aqui, porque vai amplificar. Uma pessoa nadou mal ali, que não deu vergonha, mas, pô, foi mal. E foi na segunda. A primeira tinha ido super bem, e aí foi mal nessa daí, mas tudo bem, aconteceu. Em geral, nadaram super bem. E teve o Léo de Deus ficou em quinto também, o Léo de Deus ficou em sexto. Sexto. E eu classificou com o quarto, né? E teve um negócio que o primeiro dia era o revezamento 4%, que era uma das nossas maiores chances de medalha. E o revezamento não foi bem. Não foi mal, pegou final, nadou a final, ficou em oitavo, não foi bem, mas, pô, a gente queria medalha e não pegou a medalha. Porque o revezamento, para você ganhar uma medalha, tem que dar aquela liga, né? Tem que dar aquela... Os 4 tem que voar e tem que ser aquela... Não deu a liga, eles nadaram ok, né? Mas, pô, você tá esperando a medalha, ficou em oitavo, não foi legal. E essa final foi de manhã, esse revezamento que ficou em oitavo, e deu aquela brochada, o coach Pucel tava lá, me chamou e falou, Cordone, e agora o que você vai fazer com essa seleção? Eu falei, fica tranquilo, coach, tamo bem, tá todo mundo focado, não vai pegar esse revezamento novo. E nesse mesmo dia à noite, teve a eliminatória do 200 livre, e o Sheffer ficou com o segundo tempo, cara.
O Scheffer voou. Essa foi a melhor prova, foi melhor que a final olímpica. Ele fez 1:45.04 ou 05, sei lá. Mas, cara, ele não forçou. Você vê que ele tava inteirão, chegou inteirão, ele tava ganhando a série ali. Administrou. Se você olhar essa prova, você vai ver, pô, o cara nadou demais. E então, essa eliminatória era à noite. De manhã tinha sido a final do revezamento. A eliminatória à noite. No dia seguinte, de manhã, era a semifinal do Scheffer. E aí ele não nadou tão bem a semifinal, tanto que ele ficou na raia 8, né? Nadou aqui no canto. Mas tava cansado, porque foi de noite para manhã, e aí ele ia ter 24 horas para descansar para a final. E você olhando o tempo da eliminatória dele, cara, ele tá animal, o Scheffer tá animal, ele vai disputar essa prova. E a gente sabia, ali na seleção sabia, o Scheffer, cara, ele tá na raia 8, mas ele vai para disputar medalha. Aí deu essa prova, além da filmagem da prova em si, tem a filmagem da arquibancada, né? Que até no meu Instagram lá, tem a Andrea Leibovitch do COB. Ninguém do COB foi nessa prova. Tinha outras modalidades, né? Ninguém acreditava nessa medalha. A gente acreditava porque ele tinha ido muito bem na eliminatória. E aí tem a filmagem da nossa torcida, né? Tá lá o Spajari, Felipe Lima, todo mundo torcendo, a Beatriz Dizotti desesperada, né? Todo mundo torcendo muito. E aí, o que acontece? O sul-coreano na raia 7, que tinha sido o primeiro tempo da eliminatória também, ele tava voando, não tinha ido também na semifinal, mas também tava voando. Resolveu passar com 49. E o Scheffer na 8, blindado pelo cara da raia 7, ele só viu o cara da raia 7. E o Scheffer na 8. E todos os outros 6. E ninguém via ele também, né? Ninguém via ele também. E ele pegou uma esteirinha ali do sul-coreano. Surfou a onda do sul-coreano. Quando passou o 100, o Scheffer estava em segundo. E o sul-coreano a gente já sabia que ia morrer, porque passou com 49, cara. Ele ia morrer. E de fato morreu. Chegou ali, virou 150. O Scheffer deu aquela virada com aquelas golfinhadas sensacionais dele ali. O coreano ainda estava na frente, mas você via que o Scheffer ia passar. E os dois ingleses pegando pelo meio ali. Cara, foi um momento assim. E quem estava na raia 1 era o Popovic. A gente não era o Popovic que a gente conhece hoje. Era o Popovic de 16 anos, o moleque. Ninguém sabia. Pô, quem é esse moleque? E o Popovic ficou a 2 centésimos do Scheffer. Né? O Scheffer ficou em terceiro, o Popovic na raia 1 em quarto a 2 centésimos. Nossa. Aí quando ele chegou, a gente sabia que ele tinha chance, mas pô, chegou, deu terceiro, cara. Foi mais do que um gol em Copa do Mundo. Foi assim, uma vibração. E eu, como chefe de equipe, assim, pô, aquele alívio, pô. E na Olimpíada do Rio, foram 0 medalhas, né? O Bruno ficou em sexto, o Thiago Pereira virou em segundo no 200 metros, mas caiu para oitavo. Sim. Não conseguimos medalha, né? E ficou aquele climão. Pô, e aí 9 anos depois da medalha de Londres, a gente consegue a medalha. Então esse dia aí foi... Aí, eu tava falando do Léo de Deus. Acabou essa final, o Scheffer pegou medalha comemorando e tal. A gente tava ali na zona mista, ali atrás. O Léo pegou segundo tempo na semifinal do Duisburgo. E a gente tava ali, pô, o melhor tempo dele, né? Melhor tempo dele, melhor tempo da vida. 54. E o Scheffer medalha de bronze e o Léo na raia 5 da final para o outro dia. Eu falei, pô, agora chegamos. Agora nós estamos aqui. Aí foi. É bem aquele negócio da primeira prova, né? A primeira prova passou, agora todo mundo vai. Agora vai. Aí realmente aí deu aquela aliviada. E deve dar uma contagiada na equipe toda, né? uma contagiada. Todo mundo cresce. O Gustavo Borges, quando ficou em segundo no 200 livre, ele nadou no canto também. Raia 8. Raia 8 também. Raia 8. Acho que foi raia 1. Acho que foi raia 1. Mas raia de canto Samir, da sorte, 200 livre. O Gustavo Borges. Sorte é sacanagem. Parecido com o Scheffer. Ele estava na raia 8, mas estavam os 8 dentro de um segundo. Então, você sabia que qualquer um ali podia... Tanto que acho que ganhou o Andreas Holmers na raia 3, né? Sei lá, né? Nem foi o favorito que ganhou. Mas aí que deu aquela ufa, né? Tamo bem, ganhamos medalha, porque você vai para uma Olimpíada, o COB quer medalha, cara. Claro. A população quer medalha, o jornal quer medalha. A gente fala que de terceiro para quarto não tem muita diferença, mas tem diferença pra caralho, né? Muita. Então, quando ele ganhou aquela medalha, deu aquela, né? E a gente tava esperando o Bruno Frasso, que era o cara que mais tinha chance de medalha, era o Bruno Frasso. Só que o Bruno, isso que eu ia contar agora.
O Bruno ia nadar no penúltimo dia, né? E os 50 livres... penúltimo dia. Então são 9 dias de natação, cara. E o Bruno tava com a gente desde Sagamihara, que foi a aclimatação, né? Desde o primeiro dia. Então o cara já tava lá 15 dias no Japão e não tinha nadado ainda. Uhum. E ele chegou pra mim, né? Pra ele e a Michele, que era a treinadora dele, esposa e treinadora. Gente, eu não posso ficar nesse burburinho aqui. Eu não vou aguentar, cara. Eu vou ficar nesse... Muita pressão, né? Não, e, pô, torcendo aqui pro chefe. Eu vou ficar isolado. Renato, posso ficar isolado? Eu falei, vocês dois aí, Michele, cuida do Bruno. O que a gente mais precisa aqui é cuida do Bruno. Cuida do Bruno. Não se preocupa com o resto. Cuida do Bruno. E eles ficaram, eles faziam horários alternativos. Às vezes eu ia de manhã também, sei lá, a competição começava, o aquecimento começava às 9, ele ia às 7h30. Pegava lá o Natan, só ele e o Natan, piscina vazia. Aí ele fazia o treininho dele. Quando a gente tava chegando, ele, gente, vou embora. Tá aqui meu cuspezinho, tô indo embora. E aí ele ficava lá no quarto, ele ficava totalmente isolado. Na real, ele tava 100% comprometido com a equipe. Sim, pode parecer que não, mas ele tava 100% comprometido. Isso é muito legal de falar. Isso é muito legal de falar, porque... A mídia, vai falar que é estrelismo, estrela, o cara fica isolado. Não é, tá? Não. Tá aí, a maior contribuição que o Bruno deu pra natação brasileira foi ganhar aquela medalha de bronze, cara. Exato. Foi mais do que se ele não tivesse ganhado a medalha e estivesse torcendo, né? Então, cada um tem o seu... Então, o Bruno ficou ali, ele fez esse retiro, vamos dizer assim. Quando chegou na hora dele, ele tava lá. E aí, sim, ele teve... O Bruno teve... Imagina a pressão que eu tive naquele 6º Troféu Brasil, a pressão que o Bruno tava no 3º Olimpíada seguida. Jesus. Na final, sem medalha, sendo que ele era um dos melhores nadadores do mundo, né? Ele era o que tinha batido mais vezes abaixo dos 22 segundos, né? Ele tem um monte de marca, ele tem mais de 100, né? Mais de 100. Com 21. Que era um cara super constante, um cara super... Várias medalhas de mundial, acho que, se não me engano, ele tinha 4 medalhas de mundial. E medalha de Pan-Americano e tal, e não tinha a medalha olímpica, que ele conseguiu nesse dia. Se você ver a filmagem desse dia, porque a do Sheffer, a gente estava ali, foi uma catarse mesmo, que comemoração, cara, ninguém acreditando, e por todo o Brasil, né? Tem a filmagem da turma do Minas assistindo, o Sheffer comemorando, tem a filmagem da turma de não sei quem assistindo, e, pô, se você é brasileiro, assistiu aquela prova, todo mundo assistiu porque foi à noite, e não levantou da poltrona, você morreu. Tá morto. É verdade. Porque vai, né? Porque foi assim. Então foi catártico a medalha de chefe. A do Bruno foi alívio, cara. Porque a gente tava, puta, ele precisa pegar esse bronze. E ele, para ele se... Todo mundo torcia muito ali. Para ele se relaxar com isso, o que ele fez? Ele entrou num modo zen. Então ele entra na piscina, a torcida lá, torcendo lá, ele faz um coraçãozinho, assim. Tipo, gente, uns 50 livres a mais. Eu faço 21 toda hora, mas que fazer 21, tudo bem, né? Só que lá no inconsciente, cara, é a prova da minha vida. É agora ou nunca, cara. Tanto que se você olhar a comemoração, o Dressel ganhou a prova. Sim. Manadu em segundo, filho da puta do Manadu tava atrás do Frato, só que ele tem um braço gigante. E o Frato tem um braço... O Frato é do meu tamanho, ele não é baixinho, mas perto do Manadu. Todo mundo é. Um monstro. Aí parece que o braço do Frato é curto, porque o do Manadu é muito grande. Então o Manadu, o Bruno tava em segundo, gente. Mas o Manadu chegou na chegada ali, ficou 2 centésimos na frente do Bruno. E o Bruno ficou 3 centésimos na frente do americano, lá esqueci o nome lá, Não lembro também. O americano que nadou peito no revezamento também, depois pegou o ouro do revezamento, mas... Então foi uma prova... E aí o Dressel, feliz, né, porque tinha ganho a prova, e o Bruno comemorando assim, e você até tem uma foto assim do Dressel olhando, pô, esse cara tá comemorando mais que eu. Quem ganhou foi eu, né? E realmente estava. Como se o Bruno tivesse ganho a prova, porque aquela medalha pra ele era uma coisa assim... Ele não podia ficar em quarto de novo, cara. Ele não podia. Então, o peso dos 9 anos, porque foi 9 anos antes que ele ficou por 2 centésimos do César Cielo em Londres, cara. E quem pegou a medalha... A gente não lembra muito, porque quem pegou a medalha foi um brasileiro também. Não é que o Bruno ficou 2 centésimos de um gringo, não, ficou do Cielo. Do Cielo. E o Cielo a gente achava, naquele dia, que ele ia ganhar a prova. Sim. Então ficou aquela decepçãozinha, o Bruno ficou meio esquecido nessa história, mas o Bruno tava lá, cara. E pegou aqueles 2 centésimos... Podiam, vamos supor, se o Bruno tivesse ganho aquele bronze olímpico,
acho que a vida dele ia ser outra Sim, vida. sim. Talvez ele não chegasse até Tóquio. Aham. Não sabemos. Esses Essa 2 centésimos história- é o braço do Manadu. Se ele tivesse o braço do Manadu, ele O ganhava dedo do Manadu. Essa história de comemoração no pódio também reflete muito isso, né? A emoção que o Bruno Frato estava ali chorando e comoveu e mexeu ali, né? E a Michele também, né? É. Os dois, A né? Michele, que era treinadora dele, estava logo exato. ali. Esposa, né? E meio Esposa que e quebra- nadadora também olímpica, né? A pra Michele foi nadadora nadadora, olímpica em Pequim e Londres, se não me engano, as duas ou uma só, mas ela foi nadadora olímpica. E ele quebra o protocolo, porque você não podia ter contato com ninguém. Mas ela era a esposa. Com a esposa você pode ter contato. É verdade. Aí ele tirou a máscara, eles deram um beijo ali. E esse beijo Foi. aí viralizou. Foi É. uma das melhores histórias olímpicas de todos os esportes. Verdade. Em Tóquio foi aquele Aham. beijo. Então é uma coisa que apareceu muito mais do que o próprio bronze dele. Demais. Verdade, cara. demais. Você viveu uma fase muito boa aí da... E acabando, natação, né? acabando o Bruno foi no penúltimo dia. Aí nadou 4 tiros, ainda pegamos o final e fomos classificados. Que deu a chegadinha do Guido. Costa, O Guido aham. tava exausto ali, a última abraçada, não deu tão Deslizou. forte. O Felipe Lima pulou, e me chamaram pro VAR, ainda fui ver o VAR, realmente ele pulou antes. Aham, Tem o marcador eletrônico, né? Aham. aham. E, Deu zero pegamos o final, puta desclassificado. Aí Ai. vamos ver, né? Zero quanto? No marcador. Acho que foi 16, Nossa. 0,16. Nada, né? E, enfim, aí esse foi o último Sim. dia. E no dia seguinte, chega na Marcela, para nadar 3 dias depois. Aí a delegação vai embora, né? Então, eu tava A cuidando... delegação É, porque vai não embora. podia ficar lá. Eu tava cuidando tudo- de 36 pessoas, né? Aham. Eu era, vamos dizer, o pai de 36 pessoas. Ah, fulana quer isso, ciclana quer aquilo, é tudo pra mim, né? Então, eu tava lá prontidão 24 horas por dia pra cuidar desses 36 pessoas. 36 pessoas vão embora. E tem mais 2, 3 dias ali, até a Ana Marcela nadar a prova dela, e depois, no outro dia, teve a maratona masculina, mas aí não tinha brasileiro, Não tinha né? brasileiro. Não. E tinha os saltos ornamentais acontecendo, então eu aproveitei para assistir um pouquinho dos saltos. A Ingrid estava pulando, o Isaac, né? O Cauã pegou final, né? Nos saltos, foi bem legal. E, pô, mas aí eu tava. Aí sim eu tava de férias. Pô, ganhamos 2 medalhas olímpicas. Eu não tava cuidando da Ana Marcela, quem tava cuidando da Ana Marcela era o Pocente. Uhum, A delegação de Águas Abertas do Brasil era Ana Marcela e Pocente. Uhum. uhum. Ninguém precisava de mim. O que eu precisava era não encher o saco deles. Eu fui no congresso técnico, tirei uma foto lá com ela. Pocente, vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. Que horário é bom pra você? Não, pra mim é bom tal hora. Satiro, vamos lá tal hora. Pra não encher o saco e deixar os caras lá ali. Mas aí, 2, 3 dias ali na Vila Olímpica, aí eu pude curtir e tal. E pensando, pô... vamos fechar, só falta fechar com chave de ouro aqui, né? Vamos ver essa E maratona com como vai grandes ser. chances, né? E com Com grande chance, é a melhor atleta Melhor do mundo. atleta do mundo. E aí, só nesse momento que eu tava feliz. Aí eu fui assistir a prova, né? Ainda tava ali dando entrevista, né? Tinha uns negócios ali para fazer, ajudando no que fosse preciso. Mas repito, quem tava cuidando da Ana Marcela era o Pocente. Pocente. Né? E o Pocente, já uma história do Pocente de 1 ano antes, ali na CBDA, a gente se ferrando lá na CBDA, com pandemia, o Pocente acordando, como que eu posso ajudar? Pocente, a maior ajuda que você pode me dar é treinar essa menina para ela ganhar a Olimpíada. Isso vai para o Brasil, vai ser melhor do que qualquer ajuda que você vai me dar. Então, concentra nisso, fica tranquilo, o que eu puder te ajudar para ela fazer isso, eu vou te ajudar, né? A CBDA tem que inscrever na Copa do Mundo, tem uns negócios, muita coisa passa pelo COB, a CBDA tem um certo papel ali para ajudar. Mas aí chegou ali na Olimpíada, cara, a Ana, nessa Olimpíada, ela tava com cara de campeã, cara, porque ela não tava nervosa, assim, você via, assim como você vê o Phelps, né, quando você vê o Dressel, quando tá chegando a Kate Ledeck, tem um brilho assim. você vê, A porra, tal da aura. Aura. mas ela tava com uma cara assim, tranquila de ir a treinar e, putz, e uma coisa. E no dia, cara, ela deu um nó ali, ela nadou, não se alimentou na última volta, né, que já eram 7 voltas. Não se alimentou na última, ela já estava ali meio liderando, mas nessa que ela não se alimentou, já abriu ali um corpinho, e as meninas não chegaram mais nem perto. Já era, né? Já era. Ela nadou uma volta inteira ali liderando e as meninas tentando pegar ela. E ela sem acelerar ainda. E ela ali, ela só, não, ela Controlando. porque você sabe que numa prova de águas abertas,
se o cara tá o corpo inteiro atrás de você, ele não vai te passar. Pra ele te passar, ele tem que estar pelo menos na tua cintura. Aí você tem que se preocupar. Sim. Em nenhum momento, ninguém chegou perto do pé dela. Ah, tava ali atrás. Mas se chegasse, ela chegava também. Sim. Então, daí ela deu aquela acelerada final e a gente torcendo ali na Bahia, virando a toalha, até aparecendo na televisão, porque não tinha torcida. Então, a torcida da Ana Marcela era eu. Era você. O Pocente, ele não é, né, de ficar torcendo. Sim. Eu era a torcida da Ana Marcela. Então, pô, eu me senti, né, muito privilegiado de estar ali. Aí ela chegou, né, pô, fui congratular ela ali, foi chorando, né? Foi realmente um momento. E aí sim, pô, eu já tava feliz. O Brasil já tinha 2 medalhas de bronze na piscina que não pegava desde Londres. E aí, pô, agora campeã olímpica. Né? Aí realmente foi quando caiu aquela ficha, puxa, agora eu posso relaxar, agora o trabalho foi feito. Meu trabalho está feito. Legal, exato. Cara. Parabéns pelo trabalho que você cara. fez, viu, cara? Foi muito importante. A CBDA, a gente tava conversando antes aqui da entrevista, né? Que o atleta precisa aparecer mais, né? O atleta precisa aparecer mais. Durante a minha campanha para a presidência lá, né, que eu fui candidato à presidência em 2024. Aliás, muito legal, nem todas as confederações têm esse clima democrático. Foi uma eleição mesmo, foi lá, os atletas votaram, os presidentes votaram, e, enfim, foi uma eleição apertada ali, eu perdi de 21 a 20, né, um voto. Mas, enfim, o Diego ganhou, legal. Mas o que a gente queria para a CBDA, a minha proposta de campanha, era uma CBDA muito participativa, sabe? Que aparecesse na mídia, que batesse na porta do ministro lá. Estamos precisando, porque a CBDA tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. Realmente é um problema que vem de lá de trás, é muito difícil de resolver, são muitos processos, muita coisa do TCU. Está sendo resolvido, até conseguiu a certidão ultimamente aí, já na gestão do Diego. Espero que a gente volte a ter patrocínio, mas eu acho que é uma CBDA tímida, uma CBDA que aparece muito pouco. Então, acho que o fato da Poliana ser a minha vice, ela ia dar aquele nome, né? Ia bater lá na porta para falar com o ministro, é a Poliana Okimoto, gente. Ela vai falar e vai todo mundo ouvir, né? E, enfim, o que eu gostaria, né, que a CBDA aparecesse mais e aparecesse mais na mídia, e os atletas aparecessem mais, né, o Caribé, a Stephanie, a Mafê, né, os nossos melhores atletas tivessem mais espaço aí, não na mídia segmentada, essa eles têm os próprios Instagrams deles e tudo, mas ali na mídia... Na mídia geral, né? Geral. A gente tem... Isso aqui pode comer? Pode comer. Pode. Inclusive, né, Vanderlei? É o momento, então. É o momento. Eu sou até suspeito de falar, porque... Não, e na verdade a gente tem que comemorar, né, o Samir? A gente, vamos aproveitar então esse momento. Vamos. Gente, aqui o que o Cordani tá pegando... Essa aqui o Cordani pegou, castanha de caju. Castanha de caju. Castanha de caju. Nós estamos aqui com a Mania de Castanha. Mania de Castanha, que é a nossa nova e primeira patrocinadora aqui do programa Natação Muito Extrema. bem. Aê! Parabéns! Giovana, Obrigado, Mania de Castanha. Giovana. Obrigado. Exatamente. Nós fizemos uma reunião. Estamos com a Mania de Castanha apoiando, patrocinando o nosso programa. Você não conhece Mania de Castanha? Mania de Castanha é um e-commerce de alimentos saudáveis e naturais. Então você lá vai encontrar castanhas, mix de nuts, frutas secas, chips de frutas, vegetais. Tá bom, E viu? aí, Né? é uma delícia, é uma delícia. Eu me lembro que até na um docinho, reunião, cara. agora eu vou contar, fugindo do protocolo aqui, Giovana, me perdoa, mas a gente foi fazer a reunião e aí a Giovana falou, ô Samir, eu mandei pra você lá as Recebi castanhas. recebi uma sacola lotada de coisa. Aí ela falou, eu mandei pros seus filhos o, como é que é? Cristalizado? A castanha cristalizada, Não, né? Com açúcar, né? Com açúcar, né? Ela falou, eu mandei pros seus filhos. Eu falei, não, eu já comi Eu tudo. já comi. No dia Ele seguinte. já tinha comido. Eu recebi Eu já no tinha dia comido. seguinte, já tinha comido. Exatamente. E aí você vai encontrar também farinhas, temperos, sementes e... Além de tudo isso, você também vai encontrar barrinhas de proteínas, chocolates e snacks. Isso aí. Tudo saudável, a melhor escolha e enviado para todo o Brasil. Só entrar no site maniadecastanha.com.br para você pedir a sua. Recomendo.
Para as crianças também. Meus filhos não comeram, mas eles com certeza recomendo. Pra criança, pro papai, pra mamãe, aqui, ó. Cara, aqui, ó, mix de vegetais desidratados. Fantástico. Obrigado. Quer apoiar a gente também? Entre em contato. Você pode estar aqui também apoiando o nosso programa Natação Extrema pra gente continuar produzindo material, né? Conteúdo material. sobre natação. É isso aí. Porque, ó, quer mais conteúdo que isso aí? Cordani. Exatamente. É muito. Isso que foi 1 hora só, né? E vamos aproveitar e vamos pro nosso quadro. Vamos pro nosso quadro. Vamos encerrando, indo pro fim, cara. Tem mais coisa. Tinha um outro assunto que você queria falar? Não tinha? Tinha o Lêmio Pontal aqui. O Lêmio Pontal, o Samir foi meu cara. treinador. E eu conheci o Samir nessa, eu mandei um WhatsApp e falei, Samir, eu queria fazer o Lêmio Pontal, e você poderia me treinar, né? Porque tinha ouvido falar, né? A gente ouve, né, o Samir, uma sumidade aí de cara, lenda. de treinador. Fantástico. E aí, pô, mandei um zap pro Samir, pô, Cordani, você conhece tanto treinador aí, vai escolher logo eu, né? Porra. Eu falei, lógico, Samir, você foi recomendado aí, vamos nessa, né? E aí treinamos e fizemos aí, teve a foto aí, né, da chegada ali do Lêmio Pontal. E obrigado, viu, Samir, que foi uma prova maravilhosa. Quem agradece sou eu, cara, foi uma honra pra mim e muitos objetivos pela frente ainda. Tem muitos. Vamos. O Samir continua meu treinador e agora esse ano eu tô focando em piscina, competição de piscina Master, né, já... Master. Competição de piscina. Master? Não absoluto? Absoluto. Não dá mais, né? Não dá mais. Vamos lá, então, ó. Nosso quadro, o quadro Quebra Recordes, aonde você tenta responder o maior número de perguntas em 1 minuto. Bora. Samir dá a saída, eu faço as perguntas, você responde. Recorde do Rodrigo Trivino, com 18 perguntas respondidas. Velocista nato. E aí, eu vi o podcast dele. Ele falou que não era muito bom atleta. É incrível, você vê ele nadando hoje, né? Esse cara era craque. Esse cara ganhava o Troféu Brasil. E ele falou que não. Cara, ele pegou uma geração muito forte. Thiago Pereira, esses caras? Não, foi Mangabeira. Mangabeira, Mosca, era essa galera, Giroto, essa galerinha aí. Era forte, né? Até o feminino, né? 4x200. Sim. Feminino era dessa época. Tatiana Lemos, Monique Ferreira. Joana. Muito bem. E a Brochado. E a Mariana Brochado. Pra falar os 4. É isso aí. Pra falar todo mundo. Vamos lá, nosso quadro Quebra Recorde de hoje com Renato Cordani. Na loja. Vamos lá? Samir, estamos sobre sua, como é que fala? Sobre o seu comando. Vamos lá. A prova está em suas mãos. A prova está em suas mãos. Isso! Isso aí, a prova está em suas mãos, velho. Vamos lá, então? Vamos. Prepara. Vai. Primeira coisa que você faz ao acordar. Banheiro. Café ou chá? Café. Um apelido seu de infância? Nunca tive. Piscina de 25 ou de 50? 25. Prova de águas abertas ou piscina? Piscina. Seu lugar favorito no mundo? Qualquer praia que tenha onda. Boa. Piscina a 30 graus ou a 24 graus? 24. Um treinador que marcou a sua vida? Pancho. Essa tá fácil. Prova que mais te desafiou? 200 peito. Ali no troféu. Seu hobby fora do esporte? Tocar violão. Prova com peito... prova de peito ou medley? Medley. Prefere treinar de manhã, à tarde ou à noite? Manhã. Cite um filme ou uma série. Agente Secreto. Sua maior referência no esporte? César Cielo. Seu ponto forte como atleta? Resiliência. E o seu ponto fraco como atleta? Explosão. Uma meta para o próximo ano? Nadar bem. Competição que mais marcou a sua vida? Aquele Troféu Brasil que eu peguei terceiro. Deu. Aê! Empatando com o Rodrigo Trivino, a competição que mais marcou a sua vida, 18 perguntas respondidas. Aê! Boa. Um novo recordista aqui. Muito bom, junto com cara. O Trivino, que honra. Junto com o cara, Trivino. junto com o Trivino. Sensacional, cara. Bom demais. E é isso aí, né, cara? Cordani, muito obrigado, cara, pela sua presença mais uma vez. Como eu disse no começo, é uma honra. Porque honra minha. A gente que gosta de natação, gosta de ouvir história, você é um cara que vive a natação. Ouvindo sua história, a gente sabe a paixão, mais ainda a paixão que você tem, até pelas fases que você passou ali na adolescência.
Então, cara, é uma grande inspiração. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço aí pela oportunidade. O podcast de vocês está sensacional. Não perco um. Toda sexta-feira tô ouvindo lá. Legal. E continuem. Tem alguém que passou por todas as áreas, né? Nadador, como dirigente, cara, master agora, atleta. nadador, águas abertas, piscina, um nadador completo, uma persona completa que a gente pode falar sobre tudo, vivendo as experiências que toda pessoa queria estar lá, presente, assistindo, torcendo, dá um abraço em alguém que acabou de ganhar uma medalha olímpica, cara... É para poucos. Realmente é um privilégio. Uma experiência privilegiada. Exatamente. E ouvir você contando isso pra gente é enriquecedor, assim, muito valioso. E obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. Eu que agradeço. Obrigado aí. Valeu, gente. É isso aí. E você que ficou aqui com a gente até agora, esse episódio do podcast foi gravado no Estúdio Extrema, o melhor estúdio do Itaim, com o melhor preço do Itaim. Você pode entrar em contato para gravar o seu conteúdo, aulas, videoaulas, gravar corte, gravar o seu podcast também. É só entrar em contato aqui no Estúdio Extrema, o melhor podcast do Itaim. E aí, aproveita agora, curta, comente e compartilhe esse podcast para que ele alcance mais pessoas para ouvir falar sobre natação. E é isso aí, pessoal. Soltou, fechou. Tchau!